galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E nessa videoaula de hoje, a gente vai completar aquela parte 1 do surgimento da Sociologia. Então a aula de hoje é Surgimento da Sociologia, parte 2. E nessa segunda parte, sobre o surgimento da Sociologia, a gente vai abordar 3 tópicos. Então aproveita esse comecinho de aula, já pega o teu caderno, caneta, lápis, para você anotar e deixar em destaque as dicas que eu vou te passar nessa videoaula. Fechou? Então vamos lá. Olha só. 1, 2, 3. 3 tópicos. Primeiro tópico, vamos tratar das mudanças sociais na modernidade. Lembra que a gente está elaborando aqui um contexto histórico, social, econômico das condições de existência e surgimento da sociologia. Ok? Então a gente vai tratar sobre essas mudanças mais significativas que aconteceram na modernidade, logo no primeiro tópico. Depois, no segundo, a gente vai falar sobre a importância da Revolução Industrial, que é uma das revoluções mais importantes do período moderno e que também ajudou a sedimentar a base da existência da sociologia, a criar um panorama social onde a sociologia se tornou necessária. E, por último, a gente vai falar de outra revolução também moderna, que é a Revolução Francesa. Vamos tratar da influência da Revolução Francesa e os seus desdobramentos para a consolidação, para a formação da sociologia na Europa. Combinado? Então é isso aí, vamos logo começar falando das mudanças sociais na modernidade. A modernidade compreende um período histórico que começa entre lá no século XV, né, e vai até o século XIX. Então, entre o século XV e XIX, está o período que na história a gente considera como Idade Moderna, ou Modernidade, é a mesma coisa. Entre esses séculos XV e XIX, sucessivos acontecimentos alteraram de forma muito profunda, de forma muito significativa, a estrutura política, econômica, social na Europa, sobretudo nos países europeus, devido a uma série de revoluções e acontecimentos que a gente vai citar, inclusive, alguns na aula de hoje. Podemos pensar que a economia e a política feudal, aí quando eu falo de feudal, você lembra do feudalismo, que era o modelo de produção característico da Idade Média, a época anterior à Idade Moderna. Então, essas características da economia e política feudal não precisavam de grandes explicações, era tudo mais simples de ser compreendido. Não era tão complexo quanto o panorama que a modernidade vai criar, pois havia, naquele modelo, uma lógica interna justificada pelo clero, que era a elite da sociedade, e também uma organização social que era rural e mais simples, baseada em estamentos. A sociedade feudal, lá na Idade Média, era dividida não por classes, como é a sociedade capitalista moderna, mas sim por estamentos, que é um modelo de sociedade menos flexível. Então, a compreensão sobre a política, a economia, a estrutura social se tornava mais simples naquele modelo anterior, que era o modelo feudal. Já a sociedade moderna se torna um pouco mais complexa. E a gente vai ver esse processo a partir desse segundo slide. Então, olha só. A sociedade estamental, feudal, lá da Idade Média, apoiada pela Igreja Católica, que era a grande instituição daquele momento histórico, simplesmente impunha para cada indivíduo, que cada um deles nascia predestinado a levar um tipo de vida. Tinha até um ditado que dizia assim: uns nasceram para rezar, outros nasceram para guerrear e outros nasceram para trabalhar. Então percebe que o nascimento do indivíduo já o predestina, dependendo da camada social em que ele nasceu, a ter uma certa função naquela sociedade. Já está tudo muito bem estabelecido, ok? E aí continua. Predestinado a levar um tipo de vida e que isso era a escolha de Deus. Isso era a vontade divina, era o esquema de Deus para a humanidade. Uns nascem para rezar, outros guerrear e outros trabalhar. Quase sempre vedada a alteração dessa ordem, porque como era uma determinação divina e a igreja tinha uma influência muito grande, então as pessoas geralmente não contestavam essa ideia.
Se o indivíduo era servo, se ele nascia nessa camada social, ele deveria servir, trabalhar, porque Deus quis assim. Já havia uma ideia de predestinação. Se ele era nobre, era uma recompensa divina, ele pertencia a um grupo social lá de cima da pirâmide social, né, lá da elite, porque o seu espírito era mais nobre, segundo o que se dizia na época. Então percebe que o modelo de sociedade anterior à modernidade, que é esse que a gente está falando, era um modelo de sociedade onde as coisas já estavam meio que encaminhadas, já estavam pré-estabelecidas, ok? Aí, como eu te falei, diferente desse modelo de sociedade, a modernidade é muito mais complexa, politicamente, economicamente, socialmente também. O século XIX, que é a época de surgimento da sociologia, encontra-se em meio a uma crise, a uma instabilidade social e econômica, devido ao alto desenvolvimento promovido pela industrialização. Então, olha só, a industrialização potencializou a produção, isso é um fato. A produção capitalista foi potencializada pela indústria. Mas, ao mesmo tempo que a indústria trouxe desenvolvimento e progresso, ela também gerou efeitos colaterais, que foram negativos. Como, por exemplo, um intenso êxodo rural, uma saída de muita gente da zona rural para a cidade, em busca de emprego. E essas cidades não tinham infraestrutura para receber essa quantidade de pessoas, e muito menos emprego para todo mundo. Então, muitos problemas sociais foram se acumulando no contexto do século XIX, que são em consequência também da industrialização do século XVIII. E isso refletiu na formação de uma complexa crise de valores e também conflitos de interesses sociais entre grupos sociais diferentes. Então percebe que mesmo uma mudança positiva, ela gera um momento ali de adaptação, de instabilidade, que pode ser inclusive caótico, como foi na Europa no começo do século XIX. As transformações mais significativas que a Europa passou foi no final do século XVIII. A Revolução Industrial é parte disso. Só que é no século XIX que esses efeitos se tornam mais superlativos, mais visíveis, mais evidentes. Ok? Então vamos adiante. A importância da Revolução Industrial. A gente acabou de dizer do contexto do século XIX, de como aconteceram as coisas ali, de como os problemas sociais foram surgindo e se acumulando nas cidades industriais europeias, em consequência desse rápido e não planejado desenvolvimento da indústria. Então, olha só, a consolidação da burguesia enquanto classe dominante e a formação do capitalismo industrial, que é um tipo específico de capitalismo, onde a indústria é a principal atividade econômica, firmaram-se com a mudança da economia lá na Europa, que era antes baseada na manufatura, na produção manual, e agora passa a ser baseada na produção maquinofatureira, ou seja, na produção da indústria, das fábricas, que gerou a divisão acirrada de classes sociais. É nesse contexto, século XVIII, XIX, que vai surgir aquela rivalidade, entre aspas, que o Karl Marx chama de luta de classes, que é entre burguesia e o proletariado, a classe dos capitalistas e dos trabalhadores. Isso se torna mais evidente a partir desse momento histórico, que é a consolidação do capitalismo industrial. Houve, portanto, uma intensa explosão demográfica. Parou, olha só. O que quer dizer isso, explosão demográfica? Demografia tem a ver com população. Então, se existe uma explosão demográfica, é porque a população cresceu demais, muito rapidamente. Nos centros urbanos. Por que é nos centros urbanos? Porque a indústria é uma atividade da zona urbana e não da zona rural. E quando a indústria vai se desenvolvendo, as pessoas vão procurar emprego exatamente nesse setor. Por isso que muita gente passa a sair do campo, da zona rural, para ir até a zona urbana, para ir às cidades em busca de emprego e de melhores condições de vida. Só que nem sempre elas vão encontrar. Londres e Paris são exemplos de cidades que passaram por essa explosão demográfica. Londres, Inglaterra, Paris, França. Não é à toa que Inglaterra e França são os primeiros países da Europa a se industrializarem, pois as pessoas migraram do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida, como a gente acabou de relatar ainda há pouco. Então existe esse processo de saída do campo para a cidade,
que a gente chama de êxodo rural, esse é o termo, ok? E isso gera um crescimento muito rápido, uma explosão demográfica nos centros urbanos. A falta de emprego resultou em vários problemas: aumento da pobreza, da miséria, fome, aumento significativo da violência, da criminalidade urbana e também o alastramento de doenças nesse ambiente que, como eu te falei, não tinha tanta estrutura para receber essa quantidade de pessoas. O caos, essa é a palavra, o caos, a crise desse novo cenário europeu, em mais um atestado, era mais uma prova de que era necessária uma ciência nova, que tivesse como finalidade, como objetivo, estudar, compreender e tentar reordenar a sociedade, a fim de colocar a humanidade novamente no rumo do desenvolvimento, no rumo do progresso, segundo o filósofo francês Auguste Comte, ou Augusto Comte. Então, segundo Comte, a ideia era que existisse uma nova ciência que tivesse como objetivo o estudo sobre as questões sociais. Ou seja, criar uma nova ciência, só que dessa vez apontando o olhar científico para a sociedade, percebendo a sociedade e os problemas sociais como um grande objeto de investigação, como um grande objeto de conhecimento. E foi assim, meus queridos, que surgiu a ideia de criar a sociologia. Só que além da Revolução Industrial, a gente também tem outro processo revolucionário na modernidade que foi muito importante para criar as condições às quais a sociologia acabou se tornando algo necessário, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa marcou profundamente a história europeia e, como não poderia ser diferente, acabou sendo um fator decisivo para o surgimento dessa ciência chamada sociologia. O objetivo final alcançado pela Revolução Francesa era acabar com o antigo regime. O que é o antigo regime? O antigo regime era a monarquia absolutista, o mercantilismo e os privilégios da nobreza, certo? A Revolução Francesa conseguiu acabar com esse sistema político, econômico e social que há alguns séculos já vigorava ali na França e também em grande parte da Europa. A Revolução Francesa acabou sendo uma espécie de farol para os outros países também iniciarem os seus processos revolucionários e encerrarem o modelo de regime do absolutismo monárquico, das monarquias absolutistas, onde o rei governava com poderes plenos, com poderes absolutos. Na França, logo que a Revolução aconteceu, a monarquia deixou de existir e foi proclamado um novo regime de governo, que é o regime republicano. Então a gente tem a substituição da monarquia absolutista pela república, que é uma mudança política muito significativa, muito profunda na estrutura da França e depois também de praticamente toda a Europa ocidental. A lógica monárquica, a forma de pensar, a visão de mundo que vem da monarquia, herdeira da sociedade medieval, que a gente falou no começo da aula, as características da sociedade medieval, foi derrubada. E o pensamento republicano começou a nascer na Europa. E a França foi esse primeiro país onde a Revolução acabou gerando essa transformação política extremamente importante no cenário europeu. Formas de políticas menos excludentes, característica da República, onde o cidadão tem uma participação maior nas decisões políticas. O Estado laico, a laicização do Estado, ou seja, a separação da dimensão política e da dimensão religiosa, e também baseadas no Estado de direitos, começaram a florescer na França, o que alterou a configuração tanto política quanto social do país. Porque aquela antiga elite da época da monarquia, que era a nobreza,
ela acabou sendo substituída em importância por uma nova classe ascendente, que estava em crescimento. E essa nova classe é a burguesia. A Revolução Francesa, além de mudar a política francesa, também mudou a configuração da sociedade, colocando a burguesia como a camada mais alta, como a elite da sociedade francesa pós-revolução. Apesar dos fatores positivos que tornaram a revolução necessária, como a gente falou, a monarquia absolutista era excludente, concentrava-se o poder político na mão de apenas um rei, de um monarca, e existia pouca participação política das pessoas, dos cidadãos. A república não, ela inverte isso. O cidadão passa a ter mais autonomia, mais liberdade política, passa a ter mais participação nas decisões importantes da sua sociedade. Então é claro que é uma mudança positiva, mas mesmo essas mudanças, elas geram instabilidade, ok? Então olha só, apesar dos fatores positivos que tornaram a revolução necessária, a França viveu anos de instabilidade política depois da revolução. Então, se você lembrar aí das aulas de história, quando você estuda a Revolução Francesa, depois da revolução acontecem muitos conflitos. A mudança política, mesmo que ela tenha sido para melhor, em certo ponto, ela também gerou conflitos, também gerou crise, também gerou instabilidade, certo? Por conta do caos deixado no cenário pós-revolucionário. A revolução foi em 1789, vou repetir. A Revolução Francesa aconteceu em 1789, ou seja, no final do século XVIII. Pois a Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa, tem inspiração nos ideais da burguesia e também iluminista, ocasionou uma ruptura política dentro da Europa. E essa ruptura política representa a substituição gradativa das monarquias absolutistas por um novo ideal político, que é o ideal republicano, e também a prática republicana. A República Francesa serviu de inspiração para que outros países europeus também passassem politicamente pelo mesmo processo. E aí a gente percebe que a política é uma estrutura fundamental da sociedade. A economia também é. A própria estrutura social também. E ao mesmo tempo, praticamente ali no final da mesma década, né, que são os anos de 1780, final do século XVIII, você tem acontecimentos muito significativos do ponto de vista político, social e econômico que modificam toda a estrutura da França, mas também de outros países da Europa. A gente falou ainda há pouco da Inglaterra. E a Inglaterra, a França, a região onde hoje é a Bélgica, grande parte ali da chamada Europa Ocidental está passando por um momento instável, por um momento de crise social e econômica. E é nesse contexto de crise, como eu te falei, que a sociologia vai se mostrar necessária, como uma nova ciência que vai direcionar o seu olhar para as questões sociais. A Revolução Francesa foi necessária, né, para esse desenvolvimento político, do pensamento político, laico, republicano e também juridicamente amparado, é o que a gente chama de Estado de Direito. Mas o caos, a crise deixada pela ruptura muito rápida, abrupta, impediu o crescimento social francês, fator que precisava ser alterado no século XIX. E aí, como solução para essa problemática, o nosso querido personagem já citado anteriormente, Auguste Comte, filósofo francês, apontou a necessidade de entender a nova sociedade, essa nova configuração social do século XIX, e também tentar reorganizá-la, tentar reordená-la, para que a sociedade novamente caminhasse para o progresso, para o desenvolvimento. Diante dessa insegurança, que segundo Comte era um empecilho, uma barreira para o crescimento, para a evolução e progresso, o filósofo propôs a criação de uma ciência nova, que assim como as ciências naturais, observasse e formulasse metodologicamente a sociedade, a fim de propor novos rumos para a retomada do progresso científico, social e moral. E com isso nós encerramos mais uma aula de Sociologia.
Espero que tenha sido boa e proveitosa para vocês e a gente deixa o encontro marcado para a próxima videoaula. Tchau, tchau!